Eu vou abrir meu coração. Olá, ouvintes do programa Jesus e Eu. Estamos aqui no litoral paranaense e estamos aqui junto com a Ruth Catala, pastora e missionária que veio de Angola há 9 anos, veio para morar no Brasil. Bom dia, pastora Ruth Catala. Olá a todos, graça e paz. Bom dia, pastor. Que bom poder ter você aqui no programa Jesus e Eu, uma alegria para o nosso coração. E eu quero fazer algumas perguntinhas que com certeza o ouvinte será edificado. Qual o motivo da sua vinda para o Brasil? Eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer teologia. E aí, para uma menina pobre, para uma menina sem recursos, para uma menina que nasceu numa família que dependia de Deus, entendemos que uma bolsa de estudo era uma provisão de Deus, não só para a Ruth, mas para a nossa família e para a nossa nação. Então nós vimos que Deus estava nos movendo nisso e vi correndo para o Brasil para estudar. E vi enviada como missionária, já que eu já trabalhava como missionária desde os 15 anos. Então vi enviada como missionária para cá, para continuar a minha formação. Muito bem. E como você foi recebida no Brasil? Veio já definido o lugar onde ficaria? Sim, o lugar já veio definido, conforme eu disse, até porque quando você faz o procedimento no consulado de Angola, no consulado do Brasil em Angola, você precisa ter uma carta de chamada, e na carta de chamada tem que ter o endereço. Então já tinha um lugar onde eu viria, sim, já estava designado. Eu fui recebida pelos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, porque a escola estava atrelada, a escola a maior parte do corpo de docentes é da Assembleia de Deus também. E aí cheguei lá. Agora, como eu fui recebida? Muito bem, eu fui muito bem recebida. Na verdade, eu levei até um susto, porque nós temos uma ideia do que é o brasileiro, e principalmente porque algumas pessoas que tiveram más experiências no Brasil, geralmente temos mais tendência de ouvir essas experiências. Então eu já pensei que eu ia ser discriminada por minha cor, ia ser discriminada por ser mulher enquanto líder, né? Que muitas vezes tem que falar para homens, que eu ia ser discriminada por ser solteira e fazer trabalhos que muitas vezes já pessoas casadas fazem. Mas ali, apesar de ter passado por um pouquinho disso, ainda assim eu levei o susto na positiva. Me surpreendi com a recepção dos brasileiros. Fui honrada, fui cuidada, fui servida e tem sido assim até hoje. Que bom, a gente dá glórias a Deus por isso. Você é casado com um angolano e pode falar sobre ele? Sim, sou casada com um angolano, mas eu conheci no Brasil. E outra coisa, depois do tempo descobrimos que todos os nossos amigos são em comuns. Então só nós os dois não nos conhecíamos. Apesar de estar no mesmo lugar, Deus guardou os nossos caminhos e eles se juntaram só no Brasil. E tanto mais que ele é da mesma tribo que eu. Nós somos da tribo Umbundo, né? Ou grupo étnico, como chamamos em Angola. E ele é Umbundo, eu também. E ele me conquistou, me cortejou no nosso dialeto. Então ficávamos no meio de todo mundo, ninguém sabia de nada que estávamos falando, mas eu estava sendo cortejada, né? E aí é isso. E o Manuel Catala, ele é líder também, ele é professor, ele é mestre, é um homem de Deus, é um pai maravilhoso. Nós temos 2 filhos, a Silvina Edmei e o Daniel Catala, e é incrível, tem sido incrível viver a vida ao lado dele. Eu sou grata. Que bom, e esse filhinho aqui é alegria para todo mundo aqui. Todo mundo quer pegar no colo, todo mundo, né, quer estar com ele. Fala um pouquinho dele. O Daniel, ele na verdade é mais um milagre. A Silvina é um milagre porque eu era estéril, eu não podia ter filhos. Então Deus declarou a Silvina chegou. Muito antes de termos a Silvina, o Manuel Catala sonhou com a Silvina, viu-a brincando. E quando eu fiquei grávida, foi ele que disse, olha, apesar do que os médicos falaram, apesar do que a ciência falou, apesar de tudo que foi dito, você está grávida, vai ser menina, o nome dela será Silvina e será muito linda. A nossa filha é maravilhosa. E o Daniel, eu estava me preparando, organizando uma conferência internacional. Sabe quando Deus diz, você vai ficar de molho, não se move muito, eu tudo organizado, evento e tal, e fomos descobrir que eu estava grávida. Já fazia 3 meses que o Daniel estava no meu ventre. E aí o Daniel tem sido, na verdade, um testemunho, porque ele é um filho especial, porque tendo o meu ministério, pregando do jeito que eu prego, viajando do jeito que eu viajo, nessa correria com a nossa família, se ele não fosse do jeito que ele é, tão carinhoso, tão risonho, ele me ajuda muito. Eu olho para ele, apesar de ser pequeno, eu vejo a grandeza de Deus. Ele tem só 5 meses.
Esse Deus é lindo demais, irmãos. O meu coração está cheio de gratidão. Porque Deus é bom, pastor. Deus, Ele é real. Eu olho para o meu filho e eu vejo Deus. E eu quero também, aproveitar aqui para dizer que muitas vezes talvez as mulheres que têm filhos acham que não podem cumprir o propósito de Deus porque os filhos nasceram e usam os filhos como desculpa. E uma coisa que Deus tem me ensinado: você precisa cuidar do teu filho e, se necessário, na frente dos outros, cuida dele conforme você cuida em casa. Leva ele, amamenta ele, não tenha vergonha de fazer isso, para que as mulheres saibam que sim, que mesmo com filhos podemos ser plenas e ser usadas por Deus. Isso é real, isso é de verdade, isso é Deus. É isso que o Daniel me provoca. Nós estamos aqui no momento de emoção, né? Uma mãe falando de um filho, e com certeza você que está aí do outro lado nos ouvindo através do programa Jesus e Eu, talvez você tenha dado tantas desculpas para não fazer aquilo que Deus te mandou, e agora você ouve o relato desta mulher, desta mãe, desta esposa, e talvez você possa entender o seu chamado aí onde você está. Estamos aqui no momento de emoção, né? Lágrimas caindo, porque nós entendemos o que é uma família, o que é um ministério, o que é um chamado e o que é esse Deus nas nossas vidas. E mudando um pouquinho, né, para que as emoções aqui se ajustem, o que você diria àqueles que recebem pessoas de outro país em sua nação e até mesmo em sua igreja? Deus, Ele se preocupou muito com o estrangeiro, com a viúva e com o órfão. Uma igreja que não cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro, não passa de um clube social. E quando eu vejo uma igreja que cuida dos missionários, que cuida de estrangeiros, e ainda que talvez não seja missionário, porque existem igrejas que talvez dizem assim, não faz parte do nosso rol de missionários. Mas Deus manda, desde o momento que Deus manda uma pessoa de outra nação para a porta da igreja, para algum membro de uma igreja, é porque Deus, Ele quer ampliar fronteiras. Então, quando uma igreja não reage a esse ampliar de fronteiras, ela perde algo que Deus quer fazer com essa igreja no mundo. Então, e uma igreja que atende, que identifica isso, que honra o estrangeiro como cumprimento do mandamento e como uma visão ampliada, consegue viver não só espiritualmente, mas entende que o mundo não é só o Brasil, que o mundo é o mundo, que tem outro povo lá fora e que tem muito de mim no outro povo. Viu, pastor? Eu sou angolano, o senhor é brasileiro. Tem, mesmo sendo de continentes diferentes, tem muito de mim em você e tem muito de você em mim. E tem muito de Deus em nós. E quando eu paro para te ouvir, para te acolher, para te alimentar, para te abraçar, para te vestir, eu me vejo em você. E eu vejo aquilo que falta em mim. E eu vejo Deus em nós. E o sobrenatural acontece. Então, não sei se vale a pena dizer isso, mas vale a pena cuidar do estrangeiro. Porque receber Jesus é receber Jesus. Amém. Glória a Deus por esse relato. Que entrevista maravilhosa, Ruth Catala. Jesus, Ele é? Vida em abundância. Família. Oásis. E o plano divino. A família é tudo. Angola. Minha casa. Brasil. Meu campo de treinamento. Meu campo de treinamento. E a manifestação da mão de Deus. Ruth Catala, pastora, missionária, mulher de Deus, é hora de abrir o coração. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja e eu não tinha pago a conta de luz antes de ir para essa igreja. Eu precisava de R$300. Quando eu cheguei lá, eles me deram R$303 de oferta. Eu cheguei em casa, eu peguei como sempre, eu agradeci pela oferta. Eu abri e eu vi que tinha R$303. Eu conversei com Deus, sentada na mesa, eu disse, Deus, me trouxeste aqui para passar necessidade? Eu acredito que não. Aqui tem exatamente R$303. Eu vou pagar a conta de luz. E eu não vai nem sobrar só para comprar uma carne, para comprar alguma coisa a mais do que eu preciso, que não vem na cesta básica, que eu como missionária, eu usava a cesta básica na época. E eu peguei aquele R$3, aí eu disse, mas eu não vou ficar triste, porque eu sei que Tu és o mesmo Deus que alimenta os lírios
e eu sei que vais me alimentar. Eu sei que não vais me deixar passar vergonha e nem vais me deixar na mão. Sabe quando, pastor, você vê Deus te dar um sorriso e não fala nada? Só te dá um sorriso, como quem diz, não sabe de nada, é inocente. E aí eu, de certa forma, aí eu me movi e eu peguei aquele R$3 e disse, dá pelo menos para comprar pão francês, Deus. Eu gosto de pão francês. E eu guardei aquele R$3 e enquanto eu subi o morro, eu vi uma árvore. Não tinha nenhuma goiaba naquela árvore, além daquela que eu avistei. Não era época de goiaba, pastor, não era época, não. E é por isso que eu quero abrir o coração contando isso, porque isso foi um milagre. E quando eu olhei para a árvore, tinha uma goiaba enorme, enorme. Na hora eu olhei, eu disse, Deus, mas... né? Porque é como se Deus estivesse dizendo, olha para a árvore. Eu olhei, eu vi a goiaba. Eu disse, Deus, mas não é roubo? Porque ela... Aí o Senhor... É como se o Senhor tivesse vindo à minha frente e tivesse dito, presta atenção, não é roubo porque ela está na rua, ela está no meio do caminho, né? No meio do cruzamento dos caminhos. Eu disse, tá bom. Eu peguei a goiaba e eu sentei, coloquei no pires, fui para casa correndo, lavei, coloquei no pires e eu ia orar para agradecer a Deus. E antes de eu agradecer, eu me emocionei. Porque mais uma vez o Senhor disse, eu não vou te sustentar do jeito que você pensa que eu vou te sustentar, do jeito que você espera que eu vou te sustentar. A minha dinâmica é diferente. Se mova no sobrenatural, deixa eu fazer. Coma, isso vai sustentar você. E vença um dia de cada vez. Amanhã é outro dia. No outro dia eu fui para a faculdade, quando voltei, tinha uma cesta básica, não especial, e com tudo dentro. Então eu cheguei e mais uma vez me lembrei daquela conversa pela manhã. E eu agradeci ao Senhor, porque Ele é bom e porque Ele é muito bom. E o meu coração ficou grato mais uma vez. E esse... de tantos testemunhos, tantos, conforme eu conto um pouco nos meus livros, de tantos, esse é o que eu quero, né, resumidamente contar aqui, mais uma vez dizer para alguém que está ouvindo essa entrevista. Para de achar que você que trabalha para colocar pão sobre a tua mesa é Deus. Para de pensar que você que luta para comprar os remédios, para pagar a escola, para fazer isso, para fazer aquilo. Pare de confiar no teu plano de saúde. Se Deus não te sustentar, você está morto. Então... a fé, que possamos andar não pelo que vemos, mas pela fé. É isso que me move. Glória a Deus. Espero que você aí do outro lado esteja se deliciando com essa entrevista. E eu quero agradecer a ti, pastora Ruth Catala, que Deus continue fazendo com que o sobrenatural aconteça a cada instante sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a vida dos teus filhos, do teu esposo, e aonde colocares as plantas dos teus pés, seja uma bênção. E se alguém quiser te convidar para que você conte os relatos da sua vida, a sua história na igreja, como que ele deve fazer para entrar em contato contigo? Primeiro, conhecer o nosso ministério pelo YouTube, né? Pastora Ruth Catala, e pelo Facebook, Pastora Ruth Catala, o Instagram também, Pastora Ruth Catala, ou @Ruth Catala, sempre com TH. E segundo, mandar um e-mail para nós, né? Ou uma mensagem no Facebook é melhor, porque os convites estão sendo administrados por lá. Na página do Facebook, Pastora Ruth Catala, mandar uma mensagem para nós e nós entramos em contato, dando retorno para ver a disponibilidade da nossa agenda. Então, e eu quero aproveitar para deixar um abraço muito grande e dizer, não fique parado, se mova, porque o reino está em ação. Muito obrigado, que Deus continue abençoando e honre a sua fé, a sua busca a cada instante, no nome de Jesus.